princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Pela palavra de Deus e o sopro da sua boca foram feitas todas as coisas. E no Monte Sinai, Deus falou, dando orientações e normas para a salvação de Israel e para todas as nações. Houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera em fogo, e todo o monte tremia grandemente. E Deus falou: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Shema Israel, ouve, ó Israel. Porém, o povo desobedeceu e adorava o bezerro de ouro, feito pelas mãos de homens. Deus falou através do seu servo Moisés, o homem mais humilde na face da terra, homem de fé. E Deus falou através de Josué, o corajoso comandante, e conquistou toda a terra de Canaã para o povo. Deus falou através de Gideão, de Samuel e através de Elias, o grande profeta de milagres e fogo. E finalmente, Deus deu ao povo um rei, o rei Davi, pastor de ovelhas, um homem de acordo com o seu coração, que amava a Deus com paixão. Davi nos deu inúmeros preciosos salmos de louvor, que falam muito aos nossos corações, até hoje. No reinado de Davi, vimos um vislumbre do reino de Deus na terra, mas logo o reinado dos próximos reis se desmanchou por causa da desobediência do povo, ganância, dividido em guerra civil, e foi mandado ao exílio na Babilônia. Nesta época, Deus falou novamente ao povo através dos seus profetas como Isaías, Jeremias e Abacuque. Através dos livros dos profetas, conhecemos o coração de Deus, que lamenta e chora pelos pecados do povo. O profeta Ezequiel é um deles, e ele nos revelou muito sobre o santo e eterno Deus, que não tolera o pecado e precisava pronunciar juízo sobre a mornidão e a arrogância do povo. E ao mesmo tempo, Deus dá a Ezequiel a mensagem de boa nova e esperança, anunciando o futuro retorno do povo do exílio. Estamos agora numa pequena aldeia próxima à cidade de Babilônia,
hoje no país do Iraque. Oi, mestre Ezequiel, o senhor está bem? Podemos entrar? O que o senhor estava olhando? Eu não vejo nada, só um pássaro. Não, crianças. Eu estava olhando bem mais longe, no horizonte, na direção de Jerusalém, a nossa cidade, de onde nós viemos. Oh, que saudade! Lá tem um magnífico templo do Altíssimo Deus. Aliás, tinha o templo, agora não mais. Que terrível! É mesmo? Quando aconteceu? Oh, faz muito tempo, crianças, bem antes que vocês nasceram. Mas por quê? Por causa da desobediência do nosso povo, o rei Nabucodonosor nos trouxe aqui para o exílio. Mas sabemos que Deus eterno o permitiu. Merecemos esse castigo. Como chorei quando eles me contaram sobre a destruição do templo pelo fogo. Mas, quando completar 70 anos, Deus vai nos levar de volta a Jerusalém. Eu quero ir. Eu quero ajudar a reconstruir o templo do grande Deus. Eu quero servir ao nosso Deus. Eu também quero fazer diferente. Quero obedecer à voz de Deus. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Minha mãe me ensinou isso também. Sim, vocês são parte da nova geração, que Deus está chamando para ser servo do Altíssimo. Conte mais sobre isso, mestre. Deus falou mesmo com o Senhor? Ele revelou outras coisas? Nos conte! Fala tudo! Eu estava escrevendo sobre isso. Deus me deu uma visão tremenda recentemente. E isso me faz tremer só de lembrar, pois é grande e maravilhoso. Escutem. Eu, Ezequiel, servo do Deus de Israel, estava entre os exilados junto ao rio de Quibar. Quando se abriram os céus, eu tive visões de Deus. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se resplendor ao redor dele, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. O aspecto era brilhante como berilo. Sobre as cabeças desses seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre sua cabeça. Eu ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Que revelação! Nunca ouvi algo igual. Uau! Continue, mestre Ezequiel. Quero saber mais. Deus falou que Ele nos tomará das nações aonde estamos espalhados e nos levará para a nossa terra, a terra de Canaã, a terra de Israel. Uau! Que esperança! Então, o que devemos fazer?
nós podemos falar com Ele também? Sim, Deus fala, mas para entender o que Ele falou, precisamos conhecê-lo, conhecer o seu coração, os seus pensamentos. Isto exige tempo para ter comunhão com o nosso Deus. Sim, Ele também quer ouvir a nossa voz. Ele não quer enviar julgamentos. Isto entristece o seu coração. Se quiser encher o coração de Deus com alegria, sempre peça perdão pelas suas falhas e mude as suas atitudes erradas. Ele mesmo prometeu nos ajudar. Eu vos darei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ó profeta Ezequiel, sim, queremos ter este coração contrito e humilde, e andar nos seus caminhos, e sempre pedindo perdão. Não é, Daniel? Sim, queremos ouvir a voz do Altíssimo e obedecer sempre. Fala sempre o nosso Deus, queremos ouvir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus continuou falando, e na plenitude do tempo deu sua máxima revelação, como lemos em Hebreus 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Yeshua, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois se ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai.